Bom dia, meus alunos do Colégio Militar Eli da Silva Braz, de Lusiânia. Em especial hoje para os meus alunos do primeiro ano. Primeiro A, B e C, Matemática Aplicada e Algébrica. Vamos fazer hoje uma resolução da quinta atividade, período 6/4 a 13/4. Já deixei essa questão aqui bem ajustada para a gente fazer essa aula. Então nós estamos hoje na terceira aula. Vídeo aula. Vamos aqui ao enunciado. O enunciado dessa questão aí, ele fala o seguinte: o preço Y de um veículo é igual a um custo X acrescido 20% sobre o custo. Quero obter o quê? Ou seja, eu quero que você me passe a seguinte situação: a fórmula de primeiro grau que expressa essa situação. O que é essa situação? O enunciado. O que é o enunciado? O preço Y de um veículo que é igual a um custo X, acrescido de 20%. Na letra B ele pede o quê? O preço. Qual é o preço que eu vou pagar se o custo for R$10.000? E na letra C, qual será o custo se o preço for de 14.400? Veja, é uma brincadeira aí, né? Na letra B, eu falo que o preço, se o custo for 10.000. E na letra C, qual será o custo se o preço for 14.400? Veja que nós fizemos o quê? Uma inversão no pedido, no enunciado. Então, vamos nós aqui porque eu busquei facilitar a vida de todos nós. Olha só. Questão número 6, como eu falei. Já montei aqui. Na letra A, ele pediu para você formar uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Então eu parti o seguinte: y é igual preço x, que vai ser igual x mais 0,2x. Aí um aluno vira para mim e fala assim: professor, de onde o senhor está tirando esse respectivo valor? Vamos na questão de novo. Vamos na leitura do enunciado. Qual é o preço Y de um veículo cujo custo X, acrescido de 20% sobre esse custo? Eu quero a fórmula da função do primeiro grau que representa essa situação. Então, no enunciado, ele me disse alguma coisa de 20%. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses 20% e transformei ele em um número decimal para nós podermos trabalhar mais ajustado na questão. E fiz o quê? Na letra A, eu quero a fórmula, certo? Se eu quero a fórmula, olha só. Y é igual ao preço X, função de X, que é igual x mais 0,2x. Veja, o 0,2x saiu do quê? Da minha porcentagem, que ele falou que era 20%. Certo? Mais x. Esse x é o que eu estou querendo no momento descobrir. Então vamos ver. Qual é o coeficiente que eu tenho na frente de x? É 1. Vamos colocar aqui. 1. Eu tenho uma adição. Se eu tenho uma adição, o que eu vou fazer? Vou somar esse coeficiente com esse coeficiente. Por isso que me deu 1,02x. Veja, eu peguei 1 mais 0,2, me deu 1,2x.
Então, a primeira questão eu achei. Recapitulando, de onde saiu 0,2? Não é 20%? Então eu peguei aqui, ó, só para você entender melhor. Vou colocar aqui para vocês enxergarem bem. 0,0. 20%. 20 sobre 100. O que eu fiz? Simplifiquei. 2 dividido por 10. 2 dividido por 10. Dá para dividir 2 por 10? Não. Então, 0 aqui, 0 aqui. Vírgula. 20 dividido por 10, 2. Eis aqui o meu 0,2x, que correspondia àquele acréscimo de 20%. Então, a primeira parte já resolvi. Na segunda parte, qual é a pergunta que ele faz para você? O preço, se o custo for 10 mil. Eu quero o preço Y, se o custo for 10 mil. Então, o que nós fizemos aqui? Peguei preço X é igual 1,2, que multiplica quanto? X. Veja que isso aqui, ó, é esse valor aqui. Ah, professor, eu poderia já ter resolvido direto a letra C. Não, pode não. Você tinha que ter elaborado a sua função na letra A. Por isso eu posso trabalhar as duas questões abaixo. 1,2 que multiplica X. Qual é o preço que ele quer? 10 mil. Então eu peguei 1,2 que multiplica 10 mil. Eu tenho 12 mil reais. Então, na letra B, ele pediu para você achar o preço. E o custo era quanto? 10 mil. Qual vai ser o preço desse veículo? 12 mil reais. Veja como que a matemática é danada. Ela te fez a letra B, vamos ver se você observa a letra C. Na letra C ela fala assim, o custo, qual será o custo se o preço for de 14.400? Veja que aqui, na letra B, ele te deu o custo do carro. Quanto era? 10 mil. Qual é o preço final do carro? 12 mil reais. Na letra C, ele já está fazendo o inverso. Ele quer que você dê o quê? O custo. E está te dando o preço do carro. Qual é o preço do carro? 14.400. O que nós fizemos? Eu já não tinha te dado essa função aqui? Então eu peguei 1,2 que multiplica x, que é igual a quanto? 14.400. Logo, qual é o valor de x? 14.400 dividido por 1,2. Por que é 1,2? Porque aqui ele está multiplicando. Se ele está multiplicando aqui, ele passa o quê? Dividindo. Então, 14.400 dividido por 1,2 vai dar quanto? 12 mil reais. Então, a pergunta dele era qual? Qual será o custo se o preço do meu carro for 14.400? Com o desconto de 20%, nesse caso. Então, deu quanto? 12 mil reais. Qual será o meu custo? 12 mil reais, porque o preço era quanto? 14.400. Se eu voltar lá no enunciado, eu vou ter o quê? Um acréscimo de 20% do custo. Por isso que eu fiz aqui dessas duas maneiras. Aqui na letra B, eu achei o preço com um valor de 10 mil. E na letra C, eu achei o quê? O custo, com o preço sendo quanto? 14.400. Bom, eu acredito
que essa aqui não tenha tanta dúvida. Partimos então para a número 7 dessa minha atividade. Muito fácil também. Eu acho que é muito fácil. Bom, vamos lá. Alguém aí está tendo dúvida? Ah, não sei, professor. Essas inversões que o senhor faz, o senhor joga um número para um lado, um número para o outro. Essas coisas que é mais difícil, professor. Ah, não, professor, é porque eu estou pensando aqui que assim pela televisão é mais difícil entender. Ah, muitos a gente não entende nem em sala, gente. Tem uns que ficam com vergonha de perguntar. Aí aqui agora numa videoaula, o cara fica querendo se matar ali, querendo perguntar e não pode. Veja, a Maria, vamos dar nomes assim, a Maria vira para mim e fala assim, professor, mas aquele 20% que o senhor transformou em 0,2, sou obrigado a fazer isso, transformar? Sim, você é obrigado a transformar 20% em um número decimal, se for o caso. Certo? É obrigatório. Questão número 7. Vamos à resolução da letra A. Vou colocar aqui no quadro e faremos a devida explicação. Mas pode ir perguntando aí. Não, professor, não quero perguntar nada não. Eu só quero que o senhor explique aí. Então tá bom, estou aqui explicando. Só que primeiro eu estou anotando. Eu acho que flui melhor. Né? É assim que a gente quer. Que flua bem melhor nossas aulas. Que eu sei que é difícil. Mas temos que ser assim. (450) dividido, como que é? 450 dividido por 10, que vai ser igual a 45 minutos. Como sempre eu falo, Rafael, leia o enunciado, preste atenção no enunciado, traduza o seu enunciado em resolução. Não adianta querer passar por cima, não. Então vamos nós. A pergunta era, um tanque de água com capacidade de 500 litros está com apenas 50 litros de água. Abre-se então uma torneira que começa a encher a caixa à razão de 10 litros por minuto. Pergunta: se a torneira fica aberta durante T minutos, sem encher totalmente essa caixa, qual será o volume da água na caixa? B. Quantos minutos são necessários para que a torneira encha totalmente a caixa? Eu não falei que era fácil? Só basta ler. Então ele está te falando assim, qual é a capacidade dessa caixa d'água? Capacidade, vou colocar o Czinho assim, 500 litros. Quantos litros está dentro dessa caixa? Então tem, vou colocar um T assim, tem 50 litros. Até aí tudo bem. Abriu a torneira durante 10 minutos. Pergunta: qual será o volume da água na caixa? E quantos minutos são necessários para a torneira encher totalmente?
Veja. Ah, professor, isso aí eu podia ter feito direto. Não precisava fazer essas contas. Precisava sim, aluno. Aluna, precisava. Para de olhar lá para fora na hora que eu estou explicando. Olha para o quadro. Não é para mim não, é para o quadro. Então, ó, ele quer para que nós estamos trabalhando função, gente. Então aqui eu montei uma função, uma equação aqui, ó. Aqui está mais para a equação mesmo. Então, ó, volume é igual. Quantos litros de água tem dentro desse reservatório no momento? 50. Mais 10. De onde saiu 10? Porque eu tenho 10 minutos, 10 litros por minuto. Então aqui, ó, 10 que multiplica tempo. 10 que multiplica tempo. Volume total dessa caixa, quanto é? 500 litros. Aqui estava positivo, passou o quê? Negativo. Igual 450. Ótimo. Vou fazer até assim para você não ter dúvida. 10T é igual a quanto? 450. Legal? Para não ter dúvida. Aqui o 10 está multiplicando. Ele passa o quê? Dividindo. T é igual a 450 dividido por 10. Peguei e eliminei. Logo, quantos minutos essa caixa vai levar para estar totalmente cheia? 45 minutos. Vamos no enunciado de novo, para não ter dúvida. Aqui o que eu fiz? Montei a minha função. Volume é igual a 50, que é o que tem dentro da caixa no momento, que quando eu abro a torneira, ela vaza 10 minutos, 10 litros em 1 minuto. Aqui. Ah, professor, mas por que o senhor não colocou 1 minuto ali? Porque a pergunta não é essa, a pergunta é quanto tempo essa caixa vai levar para encher totalmente. Então, volume era 500, 50 está positiva, passei ele o quê? Negativo. Igual a quanto? 450. Ah, professor, mas não entendi nada. Então tá bom, então vou fazer assim. Vou melhorar para você entender. Ó, volume 500 menos 50, que é igual a 10T. Ok? 500 menos 50, 450, que é igual a 10T. Certo? Tá aqui, ó. Agora o que eu fiz? Estava multiplicando, ele passou o quê? Dividindo. 450 dividido por 10. Eliminei um, eliminei outro. Então, quanto tempo ela leva para ficar totalmente cheia? Vai ficar com um volume de 500 litros, totalmente. 45 minutos. Mas, professor, já tinha 50 litros. Sim, e 50 litros, ele não te pediu para encher essa caixa? Não é isso que ele queria? Quantos minutos serão necessários para que a torneira encha totalmente essa caixa? Pois é. Então, essa torneira aberta, a vazão de 10 litros por minuto, vai levar quanto tempo para ficar totalmente cheia? 45 minutos. Ah, ficou bom, hein? Conseguimos entender essa aí direitinho. Vamos nós. Vamos dar print aí? Nem precisa, né? Vocês estão aí em casa. Se tiver dúvida, é só refazer a questão. E colocar lá nas anotações da videoaula a dúvida também, ou no fórum, né? Lá no YouTube, nas nossas aulas, aquela parte de comentário,
Não tenha medo não, galera. Põe lá, professor. Eu não entendi aquela questão da aula tal. Professor, dessa aula aí, número 3. Será que o senhor poderia, numa nova videoaula ou na live, explicar de novo? Claro, claro que sim. Olha, essa aqui eu gostei muito dessa questão e eu observei também algum tipo de problema de vocês. Vou ler o enunciado. Ele fala assim: numa loja, o salário fixo mensal de um vendedor é R$ 500. Além disso, ele recebe uma comissão de R$ 50 por produto vendido. Pergunta: escreva uma equação que expresse o ganho mensal Y desse vendedor em função do número X de produtos vendidos. Veja bem, na realidade eu quero 3 coisas. Eu vou fazer a primeira. Ele quer que você faça uma equação, escreva uma equação, onde o ganho Y desse vendedor, certo? Em função do número X de produtos. Então vamos nós. Ele falou em Y, não foi? Y é igual. O que esse nosso vendedor tem? Ele tem um salário fixo. Vou escrever aqui. Salário fixo. Mais comissão. Comissão por produto vendido. De onde eu tirei isso, professor? Do enunciado, que ele falou que o salário mensal desse nosso vendedor é R$ 500. E para cada produto que ele vende, ele tem R$ 50 de acréscimo. Então eu coloquei aqui, ó, Y é igual ao salário fixo mais comissão. Ele quer que você monte a função, a equação. Y é igual. Qual é o salário fixo desse rapaz? R$ 500. Certo? Esse é o salário fixo. Mais, qual é a comissão dele? 50x. O que é o X? O X no próprio enunciado ele te fala. Ele fala que numa loja o salário fixo é tanto. Mais a comissão. Perguntas. Escreva uma equação Y, ok? Em função do número X de produtos vendidos. O X são os produtos por ele vendido. E os 50 é o que ele ganha por esses produtos vendidos. Na letra B, ele fala assim: quanto se ganhará no final do mês se vendeu 4 produtos? Olha, presta atenção na pergunta. Quanto ele ganhará no final do mês se vendeu 4 produtos? 4 que eu falei, não foi 8 não, 4. Vamos usar quem? A fórmula. Achamos a fórmula, então vamos fazer a substituição devida. Vou repetir a fórmula que está aqui. Y é igual a 500 mais 50x. Não é isso? Ótimo. O Y não é o produto? Então nós vamos fazer aqui. Entendeu? Ele falou que quanto ele ganhará no final do mês se vendeu 4 produtos. Moleza. Ó, X é igual a quantos produtos? 4. Não é isso? 4 aqui? Qual é a minha função? Y é igual a 500 mais 50, que multiplica 4. De onde é o 4? Tá aqui. Ó, tá aqui. Não foi isso determinado? Então, Y é igual a 500 mais 200. Logo, Y é igual a quanto? 700.
Veja, tive que fazer a função y é igual a 500 mais 50x. Tive que fazer a equação conforme solicitado. Na letra B, ele falou que cada produto custa quanto? 50 reais. Quantos produtos ele vendeu? 4. Então peguei 50, multipliquei por 4, que dá quanto? 200. Dizem que 500 mais 200 é quanto? 700. Até aí tudo bem? Mais alguma pergunta? Sim. Letra C. Quantos produtos ele vendeu se no final do mês ele recebeu R$1.000? Veja o passo que nós fizemos. Primeiro, tive que fazer a equação. Segundo passo, ele me falou que o cara tinha vendido 4. Então ele recebeu quanto? R$700. Nesse outro caso, vamos apagar aqui, tá bom? Apagar rápido porque nosso tempo daqui a pouco está vencendo. Vamos nós. Qual era a mesma equação? Y é igual 500 mais 50x. Certinho? Só que ele vendeu quanto? R$1.000. Ele recebeu R$1.000, não foi isso? No final do mês. Então nós vamos fazer pura e simplesmente assim, ó. Aqui era o salário dele, não era? É ou não é? Isso. Então, 1.000, que é igual a 500 mais 50x. Na realidade, eu quero saber quantos produtos ele vendeu. Que é 1.000, João Carlos. Presta atenção. Pô. Tá positivo. Passa o quê? Negativo. Mantemos o 50x do lado de cá. Ah, professor, só podia ter passado 50 para lá e ter deixado os outros lados de cá. Poderia, mas eu ia ter que multiplicar por menos 1 de novo. Porque minha variável estaria negativa, eu não posso tê-la negativa. Aí, para facilitar, eu mantive assim. 1.000 menos 500, 500. Que é igual a quanto? 50x. Logo, 500 sobre 50, que é igual a x. Eliminamos, eliminamos. X é igual a quanto? 50 dividido por 5. Quantos produtos ele vendeu? 10 produtos. Quanto que ele ganhou? R$1.000. Quando ele vendeu 4 produtos, quanto que ele havia ganho? R$700. Então veja, ele teve que vender 10 produtos para ter um salário de quanto? R$1.000. Eu acho que essa aí ficou bem esclarecida, não ficou? Paira alguma dúvida? Ah, sim, professor. Eu não entendi de onde saiu o 1.000. Ah, o 1.000 saiu do salário dele que ele teve no final do mês. Certo? E o 10 saiu de onde, professor? O 10 saiu quando nós fizemos as mudanças. O salário dele era R$1.000, R$500 era o salário fixo, R$50 ele ganhava por cada produto vendido, certo? E eu quis saber com o salário dele de R$1.000, quantos produtos ele teria que vender. 1.000 menos 500 igual a 50. 1.000 menos 500, 500. 1.000 menos 500, 500. 500 dividido por 50, 10. Ah, professor, agora eu entendi. Legal. Estamos ficando craques. Vamos para a questão 8. 8 não. 9. Tá fluindo bem aí?
Eduarda, João Bandeira, Thaís. Estão entendendo? Cadê o João Gabriel? E aí, João? Acorda, João. Aliás, é mal dos dois João que eu tenho aqui. O João Gabriel e outro que gosta de dormir também. Eu gosto, mas na hora certa. Número 9. Perguntas. Vamos nós. Em um tanque de automóvel que comporta 60 litros de gasolina, sabemos que o litro de gasolina custa R$2. Pergunta. Letra A. Qual é a quantia... Qual é a quantia Y, certo? Em reais, a ser pago quando se coloca X litros no tanque. B. Qual é o valor a ser pago se colocar 50 litros no tanque? E para encher totalmente esse tanque? Então, na primeira questão, eu tenho que fazer o quê? Montar numericamente essa minha questão. São funções numéricas. Então, vamos nós. Na letra A, qual é a quantia Y? Certo? Qual é a quantia Y? Em reais, a ser paga quando se coloca X litros no tanque. Então, qual era o valor? Ele não quer pagar? 2. Que multiplica. O X é o quê? São os litros, não é? Tá aqui. Montei a minha função. Traduzindo. Y é o quê? É o dinheiro que eu vou pagar no final. Sabendo que eu tenho que colocar X litros. Então tá aqui. Y é igual a 2, que custa R$2, que multiplica X, que são os litros. Na letra B, qual é o valor a ser pago se colocar 50 litros de gasolina no tanque? Vamos pegar nosso valorzinho ali. Letra B, nossa equação. Y é igual a 2x. Certinho? Y é igual a 2. R$2. Que multiplica. Ele fala em 50 litros. Não é isso que ele fala? Que é igual a quanto? Y é igual a 100. 100 o quê? Reais. Então, se eu colocar 50 litros no tanque, a um preço de R$2, eu vou ter quanto a pagar? R$100. Na letra C, e se eu tiver que encher o tanque total? Ah, mas professor, ele não me falou quantos litros cabe o tanque. Claro que falou, aluno. Presta atenção. Já falei, para de olhar aí para fora. Não é hora de educação física. O tanque está no enunciado, que é quanto? Quantos litros? 60 litros. Tá ali, ó. Um carro tem um tanque com 60 litros. Olha como que é fácil. Letra C. Y é igual a 2 que multiplica 60. Y é igual a quanto? R$120. Quanto que ele vai gastar para encher o tanque totalmente? R$120. Quanto que ele vai gastar para encher 50 litros? R$100. Não é isso? E quanto custa a gasolina no momento lá? R$2. Que gasolina barata, hein? Alguma dúvida?
Ficou dúvida nessa questão, gente? Não? Então tá, então vamos partir para 10. Essa 10ª também é muito boa. Nossa, já vai dar 1 hora de aula, galera. Questão 10. Na fabricação de um certo produto, uma determinada indústria tem um custo fixo. Então, ele tem um custo. Qual é o custo fixo? R$1.000. E mais um custo adicional de R$50 por unidade produzida. Pergunta: a fórmula do custo Y em reais para produzir X unidades. O custo é Y e X unidades. Então vamos montar a nossa função, nossa equação. Traduzir o português para matemática. Custo X, que é o Y, certo? Então vamos fazer mais bonitinho. Y, que ele falou no enunciado. Olha lá. O custo, certo? Então, igual. Custo que multiplica X vai ser igual. Qual é o custo fixo que essa fábrica tem? 1.000. Ok? Mais. Quanto que custa cada produto? Um custo a mais. 50x. Montei o quê? A nossa equação. O custo 1.000 mais 50x. Na letra B, ele te pede a seguinte situação. Calcule o custo para produzir 1.000 unidades. Veja, calcule o custo para produzir 1.000 unidades. Muito fácil, pessoal, muito fácil, muito fácil. Eu já não te dei esse valor aqui? Olha lá. Tô falando que é fácil, vocês não acreditam? Y é igual. Vou repetir aqui para você visualizar legal o que eu estou fazendo. Qual é o meu valor para X? Que ele já está me falando aí no próprio enunciado. Custo 1.000. 1.000. Ele não falou lá? Produzir 1.000 unidades? Igual. Quanto? 1.000. Mais 50. Qual é o valor de X? 1.000. Ok? Ficou fácil agora fazer essa conta, não ficou? Então vamos ver aqui. 50 que multiplica 1.000. Não sei, faz aqui. Ó. Não é isso? Custo igual 1.000 mais quanto? 50.000. Que vai ser igual a quanto? 51.000. Para ele, a pergunta: qual será o custo para produzir 1.000 unidades? Ele vai gastar quanto? 51.000 reais. De onde saiu isso? Meu custo X, que é 1.000, igual 1.000 mais 50, que é o valor de cada unidade, multiplicada por 1.000, que dá 50.000 mais 1.000. 51.000. Vou apagar a parte de cima, tá? Enquanto vocês copiam aqui a parte de baixo.
Na letra C, ele fala o que para você? Calcule o custo para produzir 2.500 unidades. Muito fácil, era igualzinha a essa daqui. Ó, Y é igual ao custo 2.500 unidades. Não é isso? Que é igual 1.000 mais 50, que multiplica 2.500. Ok? Fazendo aquela continha boba aqui. 2.500 que multiplica 50. 0,005. Então, eu terei 1.000 mais 125.000. Não é isto? Tá certo? Logo, 126.000. Será o meu custo o quê? Final. Bom, acho que não temos dúvida. Nessa unidade de hoje, essa aula de hoje, vimos algumas dúvidas das questões resolução da quinta atividade. Peço aos meus alunos que façam as devidas anotações. Teremos prova, o breve, e obviamente que eu tirarei muitas questões dessas minhas atividades que a gente está revisando. Teremos atividade nova, questão nova, mas eu estou aqui explicando para vocês poderem trabalhar. Mais uma vez, obrigado pela atenção, um bom descanso e até a nossa próxima aula. Não esqueçam, não estamos de férias, estamos em isolamento social. Estamos aqui estudando, não estamos brincando. Obrigado, sinto muita falta de vocês. Tchau, até a próxima. Fui!